gente, aposto que vocês também estavam com saudade de escutar. Eu tô me sentindo 2 anos atrás de novo. Por falar nisso, 2 anos atrás eu estava no México, então se vocês não viram os vlogs do México ainda, corra, clica aqui e assiste. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... A gente não vai falar sobre o México, a gente vai falar sobre o au pair. Simplesmente por quê? Por que a Débora vai falar sobre o au pair 1 ano depois dela ter voltado pro Brasil? Porque eu não queria ter parado de fazer vídeo sobre o au pair, mas eu tive muitos problemas pessoais. E um deles é, a minha casa é muito escura, tipo, tem vários spots de luz, mas a luz fica muito ruim pra gravar. Então eu gravava, no final eu odiava como ficou, eu não postava. Então, como eu tenho muito assunto ainda pra tagarelar com vocês, e muita gente ainda me manda mensagem, ainda mais depois do vídeo da Priscila Sanches, que se você também não assistiu, eu vou deixar todos os links dos vídeos que eu for falando aqui na bio, se eu não conseguir linkar aqui em cima, tudo bem? Eu quero começar lá do comecinho do processo. Eu não tive tempo, no começo do meu ano de au pair, pra falar muito sobre as coisas que envolviam o au pair, e eu não achava tão necessário porque já tinha um vídeo sobre isso. Mas a minha perspectiva é diferente da perspectiva dos outros, e também a minha perspectiva de agora, depois que eu terminei o au pair, depois de que eu passei por tudo, é muito maior do que a de antes. Antes era tudo novo pra mim, era uma tela em branco assim pra ser pintada, então eu acho que agora eu tenho mais conhecimento pra falar sobre as coisas. E uma delas, que é a que a gente vai tratar nesse vídeo, que é uma parte que toda au pair tem que passar, é inevitável, e é a parte, eu acho, que mais vira o estômago, assim. Eu não sei vocês, mas eu ficava muito aflita antes de ter que fazer Skype. Eu pesquisava um monte de pergunta para ser feita, eu não sabia se aquelas perguntas estavam certas ou não. Algumas coisas eu ficava com muita vergonha de perguntar, e aí ficava aquela dúvida, será que eles gostaram de mim? Será que eles não gostaram de mim? Sempre ficava me perguntando se tinha mais alguma coisa que eu podia perguntar. Então, pra ajudar vocês, porque como eu já passei pela parte online, eu já tive match, eu já ajudei a minha host family a achar au pair, eu também já ajudei algumas amigas a terem match, eu acho que eu posso ajudar vocês com um pouquinho mais de conteúdo, e é isso que eu quero passar nesse vídeo. Eu listei todas as coisas, assim, passos que eu acho que deva ser feito, mas não em ordem de prioridade, foi só simplesmente a primeira coisa que veio na minha cabeça. Primeiro ponto são expectativas. Eu não criei nenhuma expectativa quanto à família que eu queria. Normalmente, se eu perguntar pra alguém que tá no processo de au pair, quantas crianças você quer cuidar, ou qual a faixa etária que você quer cuidar, aonde você quer morar, eu não tinha nada planejado. Pra mim, o que viesse tava bom, tava ótimo. A única coisa que eu não queria era morar em Nova York, porque eu já conhecia Nova York, porque eu sabia que o treinamento ia ser em Nova York, então eu queria conhecer um lugar novo. Perguntou onde eu fui parar? Aonde eu fui parar, Giovana? Nova York. Em Nova York. Eu fui parar em Nova York. E as duas famílias que eu tive, tanto a primeira quanto a segunda, foram no estado de Nova York, mas foi uma experiência incrível e eu fico muito feliz de ter morado lá. Mas eu queria sim ter criado algum tipo de expectativa ou colocado alguns limites sobre o que eu queria pro meu intercâmbio, e eu não fiz, e é uma coisa que eu não sugiro pra vocês. Façam listas, criem expectativas, set goals, whatever the hell you want, mas façam, sabe? Porque isso vai ajudar a guiar vocês pro tipo de família que vocês podem se entender melhor. Se você tiver duas famílias e tiver na dúvida, você simplesmente pode, essa daqui tem isso que eu quero e essa daqui não tem. Tenta também não ser um extremo com isso. Só quero família que me dê um carro ou que me dê um quarto no basement ou isso ou aquilo, porque nem sempre a experiência que você conhece de outra pessoa vai ser o melhor pra você. Então assim, eu quero ter no máximo 3 crianças, eu preferia que elas fossem pequenas. Número 2, não foque em você. Obviamente você é a sua maior prioridade, assim, o intercâmbio é sobre você, mas na sua visão. A família que tá te entrevistando, ela quer que você demonstre interesse nele. Então assim, a gente vai chegar na parte que é pra conversar sobre você e falar tudo que você pensa e tudo que você quer, mas o primeiro momento talvez não seja a melhor ideia. Por exemplo, durante o tempo que a minha host family estava procurando por au pairs, eu conversei com todas e a maioria só fazia pergunta tipo assim, e o quarto? E o carro? E isso, sabe? E como que eu fico? E como que aqui de trato au pair? E não fez perguntas sobre as crianças, assim. Fez poucas perguntas comparado à quantidade de perguntas que elas fizeram dela. Mas é uma coisa que eu acabei ficando com o pé atrás. A au pair tá tão preocupada com ela que ela tá esquecendo o porquê dela tá vindo aqui. Então assim, é muito importante a gente fazer perguntas que sejam a nosso favor, porque você precisa saber que você não vai passar nas suas horas, você precisa saber que o quarto onde você vai dormir é bom o suficiente, é bom saber que tem um banheiro só seu, é bom saber que tem carro sim, mas são coisas que você precisa engajar uma conversa antes de soltar todas essas perguntas. Ainda sobre isso, meu terceiro tópico é demonstre o máximo de interesse
possível, o máximo. E faça o máximo de perguntas que você puder no Skype. Vá com tudo resolvido, mas demonstre muito interesse na família, porque quanto mais você pergunta na família, mais você sabe sobre o que vai acontecer quando você chegar lá e mais você vai ter poder de questionamento também. Tipo, isso a gente não combinou desse jeito, por exemplo. Então pergunta sobre tudo. Então pergunta sobre a característica de cada criança, sobre a rotina dos pais, o que eles fazem no tempo livre, o que cada criança gosta de comer no café da manhã, como é o comportamento de cada um, qual criança tem qual mania. Se os pais falarem que as crianças deles não têm mania, aí você já pega eles mentindo, porque toda criança tem mania. E os pais sabem, por exemplo, as minhas kids carregavam o cobertor delas pra tudo quanto é canto, especialmente a do meio. O mais velho adorava bicho de pelúcia, ele tinha um monte de bichinho de pelúcia pequenininho que ele guardava na mochila. O mais novo tava o tempo todo com um copo de leite na mão. Não interessa se ele não tava bebendo, ele tinha que estar com um copo de leite na mão. Então toda criança tem mania sim, e arranca dos pais, sabe? Pergunta sobre absolutamente tudo. Pergunta quem são os melhores amigos das kids, pergunta se elas podem ter playdates, pergunta se você pode dirigir ela pra casa dos amigos, pergunta sobre as atividades físicas que eles têm. É bom uma criança que tem bastante atividade física, você vai se manter muito ocupada e provavelmente vai ter que dirigir bastante, mas uma criança com atividades físicas, ela tá entretida, ela tá se distraindo, ela se cansa. No final do dia você não tem que fazer tanta coisa além do básico. Por exemplo, dia que eles não tinham aula, que nevava e não sei o que, era horrível, porque você tem que ficar entretendo as crianças a cada 5 minutos. Então assim, pra uma faixa etária de 2 anos, a criança não se ocupa com aquilo por mais de 15 minutos, digamos. E eu tinha um de 2 e um de 6. As atividades tinham que ser a mesma pra todos eles, porque senão ia dar briga, senão ia dar confusão. Então assim, quanto mais atividades as crianças tiverem ao ar livre, melhor é pra elas e também pra au pair. Então é só uma dica que eu vou deixar aqui no meio. Eu ia deixar uma lista de perguntas, eu vou ver se eu deixo elas no box embaixo também, porque eu acho que são assim, coisas que você precisa perguntar pra família. Eu vou ler porque é muita coisa e eu não quero esquecer de nada. Pergunta se as crianças podem comer junk food, se elas têm screen time. Junk food é besteira, tipo batata frita, chicken nuggets, porque tem família estrita com isso. Tipo, muitas crianças americanas têm alergias, então é muito bom perguntar sobre isso também. Pergunta o que os pais fazem no tempo livre, como é o comportamento de cada criança, como eles são em relação aos adultos, então como eles reagem quando tem um adulto por perto. As crianças mudam quando os pais estão por perto, então isso nem adianta perguntar porque é certo que vai acontecer. Como elas reagem ao ouvir o que não agrada a elas, tipo, como eles reagem quando você fala não pra alguma coisa, se eles respeitam a au pair atual ou se eles respeitam os professores e os pais, como os pais esperam que você lide com o mau comportamento da criança. Tem pais que não gostam que coloque de castigo, tem pais que preferem que você coloque de castigo. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos muito rápidos. A minha primeira host family, ela nunca falou pra mim que não gostava que eu desse bronca nas crianças ou que falasse não pras crianças. Ela simplesmente não falava, e aí no final, quando eu saí da casa dela, ela falou que não gostava que eu fosse autoridade lá dentro. Só que assim, era uma coisa que ela tinha que ter me dito e ela não disse. Na segunda família eu já cheguei e perguntei, olha, como vocês lidam com o mau comportamento e o que vocês esperam de mim nesse quesito? E eles falaram, não, Débora, a criança tem que te obedecer e ponto. Se ela fez alguma coisa errada, obviamente você não vai bater nela, mas você pode tirar o iPad, ou você pode colocar de castigo, ou você pode mandar pro quarto. E eu fazia todas essas coisas. Chegou um ponto que as crianças me ouviam e não ouviam os pais, porque os pais não têm tanta coragem de fazer a mesma coisa. Então pergunta o que os pais esperam de você, pergunta se a casa tem piscina, se as crianças sabem nadar, se já tiveram algum acidente na casa envolvendo ou não as crianças, perguntam se eles viajam com frequência, se eles viajam, se eles levam au pair, peçam pra eles contarem uma experiência sobre alguma viagem com au pair, porque assim, aí você vai saber se a kid dormiu no mesmo quarto que a au pair, se a au pair trabalhou mais do que as horas dela. Eu tenho um vídeo sobre isso, vocês podem clicar aqui e assistir. Pergunta como vai ser o schedule, pergunta se eles têm alguém pra ficar quando passar das horas, pergunta como que fica dia que neva e não dá pra sair de casa, como que ficam os dias que as crianças não têm aula. Por exemplo, o dia que neva não tem como sair de casa, então eu trabalhava com a minha chefe em casa porque ela também não trabalhava, e daí eu normalmente não tinha nada pra fazer porque as crianças também só queriam ela, não me queriam pra nada, e eu aproveitava pra limpar os brinquedos, fazer laundry e tudo mais. Mas os dias que estavam bons e as kids simplesmente não tinham aula, ela falava pra mim, você pode levar eles no cinema, ou você pode levar eles num daqueles parques que são dentro de shopping, ou leva eles pra comer alguma coisa diferente. Tem família que não, tem família que quer que você lide com isso dentro de casa, cria atividades e tudo mais. Então eu acho muito legal perguntar sobre tudo isso. Pergunta se alguém fica com as crianças nas horas extras, ou se eles esperam que você faça extra. Talvez essa não seja uma pergunta logo pra um primeiro Skype, mas é uma
uma coisa legal pra se perguntar. Eu tive essa conversa com a minha chefe no dia que eu cheguei na casa. Eu também tenho um vídeo sobre hora extra, se vocês quiserem assistir, quiserem saber um pouco mais sobre como lidar com essa situação. Continuando sobre as perguntas, além de saber que tipo de pergunta fazer, eu acho legal saber que horas fazer tal pergunta. Então você não vai começar com uma pergunta muito forte que você pode acabar assustando a família ou criando uma impressão de você que eles não precisavam ter. Então eu separei um método que eu acho que vocês podem usar, que é o seguinte: começa a conversa como se você estivesse numa festa de casamento, sentado do lado de alguém que você não conhece. Faça perguntas sobre eles, sobre o lugar que eles moram, sobre o tempo. E aí depois que você meio que criar esse ambiente mais confortável, se volte para as perguntas sobre o au pair. E aí pergunta tudo, mais envolvendo as crianças do que você. Então pergunta sobre o schedule, pergunta sobre as escolas, pergunta sobre as atividades físicas, pergunta o que eles gostam de fazer nessa hora. Por fim, depois que você teve certeza que perguntou tudo o que precisava, que realmente era importante e relevante, faça as perguntas sobre você, que envolvam coisas que você quer. Ou seja, vou ter um quarto no basement, vou ter um quarto no andar da família, como que é isso? Vou ter um banheiro só meu, vou ter que dividir banheiro com as kids, como que vai funcionar isso também? Vou ter um carro só meu, vou ter um carro dividido com vocês, como que a gente vai fazer sobre isso? Quantos quilômetros eu posso dirigir? Até qual horário eu posso dirigir? Por exemplo, eu não tinha hora pra estar em casa, mas o carro tinha. Então se eu saísse com o carro, eu tinha que estar de volta em tal horário. Se eu saísse sem o carro, eu podia voltar a hora que eu quisesse. Essa era a regra na minha família. É legal perguntar se tem hora pra chegar em casa, como eles se sentem com você chegando tarde. Na minha primeira família eu saía muito, então na segunda, quando eu tava fazendo Skype com eles, eu falei: olha, eu gosto muito de sair com as minhas amigas. E eu não saio pra encher a cara durante a semana, mas eu gosto de sair, eu gosto de pegar um cinema, eu gosto de fazer compras, eu gosto de sair. E eu espero que isso não seja um problema, porque isso se tornou um problema com a minha primeira família com o tempo, sabe? Então eu acho que se você começar a conversa de boa, como se fosse uma pessoa que você acabou de conhecer real num restaurante ou no elevador ou whatever, e for intensificando a conversa de acordo com as prioridades que você acha que ela deve ter. Na minha opinião, eu acho que você deve perguntar primeiro sobre a família e depois perguntar as coisas que te interessam mais a respeito só seu, sabe? Que não envolva mais ninguém. Quinta coisa é, se eles já tiverem um au pair ou se eles tiveram um au pair no passado, é muito importante que você tente falar com ela. Conversa com ela no Skype na hora com eles, pede pra conversar com ela depois no privado. Se você não se sentir confortável pra perguntar, fazer essa pergunta logo no primeiro Skype, manda um e-mail depois e nesse e-mail já pergunta o e-mail da au pair ou o Instagram da au pair ou qualquer coisa. A au pair que tava antes de você, ela tem uma certa influência nas crianças, ela tem uma influência no jeito que os pais lidam com o au pair, ela já meio que criou um ambiente dentro daquela casa que você vai ocupar. Saber como ela faz as coisas, saber como as crianças a tratam, saber quais problemas ela tem, talvez não sejam as mesmas coisas com as quais você vai lidar, mas é legal saber que você tá indo pra uma família segura e tudo mais. Então, se você se sentir confortável, peça pra família pra conversar com o au pair anterior ou o au pair atual. Eu realmente acho uma coisa muito importante. Na época que a minha família tava procurando au pair, os meus host parents só me avisaram: Débora, tá hora a gente vai ter Skype, eu vou te mandar uma mensagem pra você subir e dar oi pra au pair, tudo bem? E daí eu falava que tudo bem, eu subia, eu dava oi, eu tirava várias dúvidas delas. Era muito bom porque elas se sentiam confortáveis pra fazer perguntas em português, que às vezes elas não conseguiram entender o que os host parents falaram em inglês, e eu acabava ajudando muito. Eles também falavam quando eu não tava em casa, ou acho que falavam pra todas me seguirem no Instagram e tirarem as dúvidas delas por lá e meio que criar uma conexão, ver se gostavam ou não da família e não sei o que. 6. Tenha em mãos respostas sobre você, ou seja, separa um textinho onde você fala um pouco sobre você, porque essas perguntas vão surgir no meio do caminho e elas eram aonde eu me atrapalhava mais. Então quando alguém virava pra mim e falava assim: me conta de você, aí eu, tá, tipo, o que eu vou contar além do que já tá no meu perfil? Aí eu repeti algumas coisas e tudo mais. E sempre tem aquela família que vai fazer uma pergunta meio intrigante. Por exemplo, teve uma que perguntou pra mim o seguinte. Na verdade, ela começou falando a seguinte frase: ninguém é limpo e organizado ao mesmo tempo. Qual dos dois você é? Tá bom, eu não sei essa resposta. Eu não sei real. Eu sei. Qual é? Você é limpa. Verdadeiro. Então, eu acho que foi isso que eu falei pra eles, porque realmente, tipo assim, eu limpo a casa toda, daí no dia seguinte eu vou me trocar e de repente tem roupa por todos os cantos, mas a minha casa tá sempre limpa, assim, tipo, você pode pisar no chão descalço e tudo mais. Então foi essa a minha resposta, mas parar e pensar na hora, tipo, é o tipo de coisa que pega a gente e que pode deixar a gente muito nervoso na hora do Skype. Então separa um textinho um pouco sobre você, esteja preparada pra falar sobre você. Isso é uma coisa que cai muito em quem aplica pra faculdade
faculdade no exterior, você tem que fazer uma carta de apresentação falando sobre você, falando sobre as coisas que você gosta de fazer, sobre o que você faz, trabalhos voluntários e tal. Então separa as melhores coisas sobre você pra você poder meio que se apresentar quando a família perguntar. A última coisa que eu queria falar sobre esse tema é que, assim, é muito importante você pesquisar a localização da família. Isso não tá direto na parte do Skype, você pode sim fazer pergunta pra eles. Eu sempre perguntava, né, na época que eu tava online, mas tem coisa pra fazer por perto? Eu gosto muito de ir na academia, tem academia pra eu fazer por perto? Coisas assim, sabe? Tipo, tem algum lugar pra eu fazer yoga, tem uma biblioteca. Normalmente toda cidadezinha tem uma biblioteca, tem uma farmácia, tem uma academia, mas eu era uma pessoa muito agitada e eu queria morar num lugar mais badalado, digamos assim. Então a primeira família pra onde eu fui morar, eu morava a 20 minutos de trem de Manhattan, eu morava tipo a 5 minutos do trem, morava perto da praia, ali na região tinha um monte de au pairs, tinha bastante meetings, bastante coisa pra fazer. E daí no meu rematch eu tava tão aflita que eu esqueci de perguntar sobre o lugar, eu esqueci de perguntar sobre o clima, eu não pesquisei a localização. Depois que eu fechei o match eu fui ver, eu estava longe pra caramba, a casa deles ficava a 20 minutos de carro do trem mais próximo. Graças a Deus a minha família era muito flexível, mas era assim, no meio do nada, que realmente não era compatível com a minha personalidade e no qual eu tive bastante problema com. Então assim, se for uma coisa que vocês puderem evitar, evitem, perguntem, pesquisem, vejam o que tem perto pra fazer. Se você gosta de jogar futebol, sei lá, tinha uma família com quem eu falei que os dois eram técnicos de futebol de times infantis, então assim, já era uma coisa legal. Então procura um lugar que vai te fazer confortável e feliz. Se você não gosta de frio, não vai para um lugar frio. Se você não gosta de lugar com calor, vai para um lugar um pouco mais fresco. Então eu acho que isso é muito importante também. Qualquer dúvida extra que vocês tiverem, galera, deixa aqui nos comentários. Me digam, por favor, se esse vídeo foi útil ou não. Eu sei que eu falei um pouco rápido demais, é um hábito, especialmente porque se eu falo devagar o vídeo fica muito extenso. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado e eu quero muito feedback de vocês. Eu vou tentar liberar 1 ou 2 vídeos de au pair por mês, porque eu realmente tenho muito assunto pra liberar ainda. E eu espero que vocês gostem. Beijinhos e até a próxima!